Fala, fiel! O Corinthians está 100% preparado para enfrentar o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. A comissão técnica finalizou os ajustes e tem novidades importantes na escalação. Mudanças estratégicas, time mais ofensivo e foco total nos 3 pontos. A Fiel pode esperar um timão ligado desde o primeiro minuto. Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, porque o Timão tá pronto para mais uma batalha. Pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque, tem reforços anunciados. O caso José Martínez ainda segue rendendo, teve reunião e tudo mais. E a escalação para o jogo diante do Bragantino. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que com a rodada em andamento, neste momento o Corinthians é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Isso nem deveria render pauta e manchete, porque, afinal de contas, o Corinthians tem apenas um jogo disputado no campeonato, perdeu esse confronto, tem 2 jogos a menos do que a maioria das equipes, e, por exemplo, se ele ganha esses 2 jogos a menos, ele estaria hoje na 3ª colocação. Então é um começo de campeonato, mas para efeito de... Enfim, curiosidade, neste momento o Corinthians é o lanterna do Campeonato Brasileiro, é o 20º colocado. Mas joga diante do Bragantino nesta quinta e tem um jogo diante do Atlético Paranaense que foi adiado lá por conta da Supercopa. E aí, na verdade, o do Capivariano foi adiado e empurrou esse jogo do Furacão um pouco mais para frente, 19 de fevereiro. Mas vamos lá, não é motivo para preocupação. Mas eu preciso dizer que o Campeonato Brasileiro ele não pode ficar em segundo plano, porque eu já vi esse filme algumas vezes, você vai deixando passar e quando chega lá numa encruzilhada, num momento crucial do ano, você pensa assim, aqueles pontos perdidos, desperdiçados lá no começo, porque eu estava cuidando da Copa do Brasil, do Brasileiro e agora do estadual, podem me prejudicar. Mas não é o caso, especialmente porque o Corinthians tem priorizado, inclusive, o Brasileirão. A tendência é que o Dorival Júnior coloque um time titular repetindo o time do derby. Inclusive, esse time titular foi titular no derby porque se tratava de um derby. Fosse um jogo regular de Campeonato Paulista, provavelmente ele teria feito as suas experimentações, as suas preservações. Tem jogo agora na última rodada contra o São Bernardo e a tendência, inclusive, mesmo o Corinthians não classificado, é que aí o Dorival perceba quem tá bem ou mal fisicamente, dê uma rodada no elenco, para que ele não possa colocar titulares de 3 em 3 dias. Isso seria insano. E no meio da semana que vem, aí tem o Atlético Paranaense na quinta-feira. Então, o Campeonato Brasileiro não é que você deva se preocupar, porque, repito, o Corinthians tem apenas um jogo disputado e os outros times têm 3. Mas ele exige uma certa atenção. E é isso que o Corinthians vai fazer nessa quinta diante do Bragantino. O time deve ser o Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu, Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique na defesa, meio de campo com Ranieri, Matheus Pereira, André e Breno Bidon, Memphis e Yuri Alberto. O André Carrilho, ele participou dos treinos de forma parcial nos últimos dias, então ele não deve, se for relacionado, não tem condições de 90 minutos e por isso que a gente não coloca ele como titular ou dentro da relação. Obviamente tem outros desfalques, incluindo José Martínez, que agora vai desfalcar o time por toda a temporada. Durante o dia, o Corinthians se reuniu, dia passado, com o seu departamento jurídico, com membros da diretoria, com toda a cúpula alvinegra, para tentar entender o que pode e o que não pode fazer. É um dilema, como eu já disse para vocês, o Corinthians está tentando averiguar de todas as formas quais são os argumentos que o jogador teria numa possível disputa jurídica, Será que ele tinha avisado o clube de que estava com dores no joelho, com uma possível lesão, de que ele teria um potencial, uma potencial contusão e por isso, o Corinthians, sabendo disso, foi um pouco negligente até no processo e isso daria ao jogador o direito, de, enfim, se machucar. Se ele avisou do jogo, não avisou, esse jogo amador lá, amistoso, que ele disputou na Venezuela no final do ano, lá, um pouquinho antes do ano novo. Então, assim, são muitas variantes, tem
um exame para você detectar em que momento aconteceu essa lesão? Não existe. Você não consegue detectar em que momento ela aconteceu. Então vai muito de relatos, conversar com o atleta. Provavelmente o clima não seja tão amistoso nesse momento, então você vai tentar um acordo, uma rescisão amigável. Será que vai ser interessante para o jogador isso? Se o jogador bater o pé, você não vai ter muito o que fazer. A FIFA não permite que você encerre o contrato com um jogador que está lesionado, ou seja, o Corinthians está com um pepino dos grandes e vai ter que resolver. E por isso uma série de reuniões estão sendo feitas para que o Corinthians tenha um aparato jurídico para poder fazer essa rescisão da melhor forma possível. Esse é o caminho nesse momento, para que o Corinthians consiga uma rescisão. Com o jogador lesionado fica um pouco mais difícil, mas é esse o caminho que o clube está tentando encontrar nesse momento. Que loucura, hein? José Martínez, meus parabéns. Cara, gerou um caos danado, 35 dias para voltar, depois das férias, ou seja, e ainda assim com uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, o que o tira da temporada. Que loucura. Bom, mas se tem saídas, ou pelo menos jogadores que não estão sendo utilizados, ou se pelo menos o Martínez é um cara que não vai ajudar o Corinthians esse ano, tem 2 reforços. Um deles, já bem conhecido, Fabrício Angileri, que assim, não vou falar em nome do jogador, né, ou pelo jogador, ou dizer que foi apenas o jogador que fez isso, porque a gente sabe que hoje é uma relação com o empresário, com o staff, né, mas houve uma crescida de olho aí, né? Ele termina a temporada titular, um jogador importante, muitas vezes foi titular como um terceiro zagueiro, foi titular na reta final do Paulista, isso sim, depois perdeu espaço para o Bidu, porque o Bidu realmente tecnicamente ascendeu, né, jogou muito melhor, mas o Angileri foi um cara importante, termina o contrato dele e os caras crescem o olho para renovar, aquela coisa toda, o Corinthians meio que tira o time de campo, né, dá aquela recuada estratégica, e ele, crente que teria outras propostas, elas não aconteceram. E aí veio o cão arrependido, né? Aquela coisa toda, tipo, vamos conversar, tô vendo aí que o Hugo machucou, que tal aí? Pô, tô aqui, né? Já conheço o clube, o Dorival, aquela coisa toda. Eles reconsideraram, entraram num acordo e ele foi anunciado até o fim de 2026. Já deu até entrevista para a Corinthians TV, falando que, né, tá muito satisfeito, muito feliz, né? Voltando a treinar com os companheiros, aquela coisa toda. E é curioso, porque a informação do Corinthians é que em breve ele estará à disposição. Ele já foi inscrito no Paulista, mas que em breve estará à disposição. Então, acho até que ele pode aparecer no domingo, diante do São Bernardo, talvez não contra o Bragantino, mas no domingo pelo Campeonato Paulista. E o outro anunciado foi justamente do meio-campista Alan, ex-Flamengo, na verdade pertence ao Flamengo, ele está emprestado, com uma opção de compra, inclusive citada na nota do Corinthians, de 2 milhões de euros ao final desse contrato de empréstimo, em que o Corinthians não paga nenhuma compensação ao Flamengo, apenas os seus salários de forma integral. Ele foi anunciado, foi confirmado, e também já concedeu entrevista dizendo que ele tinha um sonho de jogar no Corinthians, que era uma meta, uma realização, que ele agora veio para um time campeão, né? Ele falou isso, inclusive, no aeroporto, né? Que isso também dá uma responsabilidade muito grande. Ele, apesar de não ser destaque, titular absoluto, foi multicampeão também pelo Flamengo, onde ele passou, e chega agora no Corinthians, que tem uma pressão danada, mas para um setor que, vejam só, já não tem mais Martínez, não tem mais Maicon, tem aí o Matheus Pereira, que recém chegou aproveitando a oportunidade, enfim, e pedido de Dorival, né? Então o Alan chega para ajudar nesse processo, para, quem sabe, talvez até disputar titularidade com o Ranieri, com o Matheus Pereira, enfim, nessa abertura de meio campo. Acho que é um jogador que, se tiver o dinamismo que ele já demonstrou em outros momentos, pode ajudar e muito. E aí, com relação à nota oficial do Corinthians anunciando, o Angileri, ele disse, a nota disse que em breve estará à disposição. A nota sobre o Alan diz que ele já está à disposição. Então, ele vinha treinando, né? Não tem por que ser diferente. Pode ser que a gente já veja ele alguns minutinhos diante do Bragantino, e especialmente no Paulista no final de semana, já que ele também foi inscrito. Elenco. Corinthians precisa de elenco. E é importante nesse momento, ainda mais com uma sequência tão grande de jogos, uma necessidade de você ter que pontuar no Brasileiro e ter um jogo decisivo no Paulista, você tem que ter elenco. E é isso que o Corinthians está buscando, mesmo com toda a dificuldade, com toda, questão financeira batendo na porta aí. Você tem que usar a criatividade para poder dar uma robustez maior ao elenco. É o que o Corinthians está fazendo, é o que o Dorival queria. Então, a partir de agora, a gente vai entender de que maneira esses jogadores podem acrescentar.
Jogo contra o Bragantino, fora, na Neoquímica Arena, não é fora de casa não, necessidade muito grande de 3 pontos aí, até para não para jogar para lá qualquer desconforto, né? Porque olhar a tabela, ver o time na zona do rebaixamento, na lanterna, é duro, hein? É duro, por mais que não signifique muita coisa, porque estamos falando de um começo de campeonato, mas é sempre bom despachar essa situação, né? Dar uma subida ali na tabela, uma respirada para poder, enfim, o trabalho ser desenvolvido, mas sem nada que assuste. E o brasileiro cansou de assustar o torcedor do Corinthians nos últimos anos. Que não seja assim dessa vez. Bora acompanhar esse jogo? Corinthians e Bragantino? Depois do jogo tem live aqui e eu espero você, tá bom? Comenta aqui o que vocês acham que vai dar nesse jogo, dos 2 reforços, o que vocês gostaram aí, gostaram ou não, o Alan e o Angileri, pelo menos por enquanto, e o Cássio José Martínez, que segue rendendo. Deixa o teu like, eu volto na próxima. Tchau. O Corinthians chega preparado e confiante para mais um desafio importante no Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Red Bull Bragantino promete ser intenso e o Timão vai a campo com novidades que chamam a atenção da torcida. Durante a semana, a comissão técnica trabalhou forte em ajustes táticos e físicos, buscando corrigir erros recentes e explorar melhor as qualidades do elenco. Algumas mudanças na escalação indicam um time mais equilibrado, com maior intensidade no meio-campo e mais agressividade no setor ofensivo. Essas alterações mostram que o Corinthians não vai apenas reagir ao adversário, mas sim propor o jogo, algo que a Fiel sempre cobra. Contra um Bragantino organizado e veloz, concentração defensiva e eficiência no ataque serão fundamentais. Outro ponto importante é o fator emocional. Jogar bem e conquistar um bom resultado pode dar confiança ao elenco e embalar o Timão na sequência do Brasileirão. A torcida espera atitude, entrega e, principalmente, resultado. Agora é foco total. A bola vai rolar e o Corinthians sabe que cada ponto faz diferença em um campeonato tão disputado. Com casa cheia ou apoio da Fiel de onde estiver, o Timão vai para cima em busca da vitória. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha com a Fiel, porque aqui o corintiano fica sempre bem informado.